Você acredita em assombração? Pois eu sim. Afinal, tudo é tão estranho neste mundo que acredito até em extraterrestre. Assim começava o podcast, O Obscuro de Julho. O rapaz franzino, sentado em minha frente, que exibia certo orgulho por seu trabalho em meio ao nervosismo, antes de me contar sua história. Lembrei-me de ter ouvido algumas vezes. Para ser sincero, sempre achei as histórias forçadas demais, sem criatividade. Soube também que tinha poucos amigos, que ninguém fazia muita questão de estar próximo de um garoto no auge dos seus 17 anos, com interesses em assuntos mórbidos, enquanto os outros de sua idade buscavam incansavelmente por likes em suas fotos em aplicativos da moda. Não. Júlio acreditava que a única coisa que permaneceria depois que morresse seriam seus feitos, e não a quantidade de curtida em seus perfis. Suas mãos permaneceram irrequietas por um tempo, e vez por outra fechava seus lábios com força. Tinha um olhar perdido, como se procurasse as palavras certas para contar sua história. Antes que começasse a falar sobre o que havia acontecido, perguntei se ele estava confortável, mas parecia não me ouvir. Só quando eu repeti a pergunta, respondeu positivamente com a cabeça. Quer começar? Falei buscando estar tranquilo, para que confiasse em mim. Então as palavras surgiram como descargas elétricas, impulsionadas por múltiplas emoções. Estava andando distraído outro dia. Na verdade, voltava para casa depois de uma aula de reforço de matemática, pensando qual seria a nova história para o meu podcast. E nem percebi que entrei em uma vila residencial, bonita, cheia de árvores e jardins bem cuidados. Essa aqui da frente. Fiquei impressionado com a beleza do lugar. Parecia um santuário no meio do bairro do Cambuci. E pensei que as pessoas que moravam ali deveriam se sentir sortudas. A rua acabava em uma praça particular, com um pequeno lago. Mas apesar de o lugar ser muito bem cuidado, aquela parte não era. Ali o mato cresceu descontroladamente. Achei meio esquisito. Então, dei meia volta para pegar a via principal, mas fui interrompido por um senhor que acabava de abrir a porta de sua casa. E quando me viu, foi bem grosseiro, gritando que não deveria invadir uma propriedade particular. O velho tinha cara de poucos amigos. Então, saí correndo, com medo que a qualquer momento apontasse uma arma para me expulsar, como fazem em alguns lugares dos Estados Unidos, ou que outro morador pudesse aparecer e chamasse a polícia. Corri sem parar, até sentir meu coração querer sair pela boca e minhas pernas tremerem desesperadamente. E quando parei, fui tomado por uma crise de risos, o que ajudou bastante a me descontrair, pois senti um medo sair do meu corpo. Fiquei relaxado e continuei o meu caminho para casa, mas carregando uma curiosidade infinita para saber mais sobre aquele lugar. Fiquei tão obcecado com a ideia que à noite sonhei com aquele senhor. Foi bizarro. Nele, o velho me convidava para acompanhar uma espécie de enterro. Crianças vestidas de branco andavam em fileira e todas carregavam caixa de sapato. E quando chegavam à margem, uma figura desfigurada surgia das águas. Estendia as mãos para elas, como se esperasse por algo. Logo em seguida, jogavam suas caixas para a criatura. E depois disso, estavam cobertos por uma fumaça negra. Não pude ver mais nada. Acordei assustado, com a sensação de que alguém estava sentado ao meu lado, na minha cama, me observando a dormir. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, vi um vulto sumir entre as cortinas. Fiquei paralisado sobre a minha cama e me cobri com o cobertor. E adormeci, imaginando que tudo não havia passado de um pesadelo besta. Mas, no dia seguinte, foi difícil conter a curiosidade. Queria sentir mais uma vez toda aquela adrenalina após minha corrida desesperada.
mesmo que dentro de mim o alerta de perigo soasse como o badalar do sino, anunciando a hora da missa de domingo. E, enfim, teria uma boa história para o meu podcast. O obscuro queria contar aos meus ouvintes minha experiência e não ficar inventando histórias. Estava disposto a calar todos que caçoavam de mim na escola e mostrar que o que fazia era, sim, algo a ser levado a sério. Júlio então parou repentinamente de falar. Parecia perdido em seus pensamentos, enquanto narrava sua história. Suas oscilações de humor me deixavam cada vez mais preocupado. Perguntei se ele estava bem e se desejava parar, mas disse que deveria ir até o final. Caso contrário, nunca mais conseguiria dar o seu testemunho, pois tudo ainda estava muito nítido em suas memórias. Acendi um cigarro enquanto olhava quantos minutos já tinha de gravação. Fiquei satisfeito e acreditei que a qualquer momento me diria algo surpreendente. E de supetão, sua voz, que começava a falhar, pigarreava vez ou outra. Voltou com a história. Quando cheguei na tal vila, a encarei cheia de curiosidade e logo de cara achei as casas muito sem graças, pois tinham o mesmo estilo de fachada, monótona, com uma porta simples entre as duas janelas, grandes e pintada de cinza. Nem um pouco atrativo. E a única coisa que dava encanto e alegria naquele lugar era o cuidado com a limpeza e o jardim. Mas tudo estava muito silencioso, como se não houvesse nenhum morador ali. Não ouvi vozes, nem de adultos, crianças ou animais. Então, liguei a câmera do meu celular e comecei a filmar o que podia, tentando ser o mais rápido possível, pois era evidente que estava com receio de ser pego a qualquer momento por aquele velho que poderia estar à espreita em alguma parte, como fez a primeira vez. E aos poucos fui sentindo a adrenalina fluir gradativamente. Em certo momento, meu coração já estava batendo em um ritmo acelerado. Ansiava por ter material suficiente para criar uma boa história e ir embora dali. Coloquei o celular em modo avião enquanto o usava. Enrolei uma camisa, tudo que podia fazer barulho, e guardei dentro da minha mochila. Não tive dificuldades para chegar ao lago. Nada havia mudado. Aquela parte da vila realmente estava abandonada. Fiquei algum tempo registrando cada detalhe daquele canto bizarro, até um odor desagradável tomar conta do lugar, vindo do balançar lento das árvores próximas ali. Foi muito difícil segurar o vômito, mas precisava me manter o mais profissional possível. Então puxei a gola da minha camisa e cobri meu nariz. Continuei minha saga na esperança de descobrir algo aterrorizante. Até cogitei a ideia de desvendar um crime, porque o cheiro lembrava muito de um cadáver. Sei disso, porque fiz várias pesquisas para saber identificá-lo. Você deve me achar doido por falar coisas sem sentido, não é? Todas as vezes que Júlio parava de falar, bruscamente, não tinha certeza se o fazia porque poderia estar com a incredulidade estampada em minha cara. Mas não era esse o caso, pois sabia que alguma coisa tinha acontecido àquele garoto, ou porque estava afirmando para si que estava perdendo sua sanidade, ou porque sentia algum tipo de vergonha ao relatar algo tão assustadoramente incrível. Por isso, permaneci calado, mesmo ciente de que Júlio deveria estar na companhia de um médico ou algo parecido. Afinal, sou apenas um pseudo-jornalista, fascinado por assuntos inexplicáveis. E assim como ele, vi a oportunidade em criar um canal de podcast para narrar histórias como essa. Meu fascínio foi genuíno ao ouvir o relato do garoto, e me neguei a levá-lo ao hospital ou à polícia. A situação era perfeita para tirar proveito e saber mais sobre aquele lugar, em frente ao meu prédio.
porque nunca vimos muita movimentação ali há anos. Estava interessado no que contava por isso, ignorei diversas vezes o nervosismo crescente do adolescente, que por alguns instantes deixava seu olhar se perder por entre as visões que jamais terei acesso. E isso me causava uma profunda frustração. E durante as suas pausas, baixava a cabeça e permanecia em silêncio por um momento apático, como se estivesse perdido entre seus pensamentos. E de repente, retomava o seu relato, como se nada tivesse acontecido, e simplesmente se enchia de vigor para continuar com sua história. Confesso que não imaginava o que estava na espreita, me observando, esperando o momento certo para me atacar. Até que, encontrei, quase escondido do outro lado do lago, no meio de algumas folhagens, uma espécie de altar, com várias oferendas, como joias e corpos de animais, em decomposição. Aquilo era nojento. O zumbido das moscas me causava agonia. E como já falei, meu maior problema é essa minha curiosidade mórbida. Então me aproximei e com a câmera do meu celular pude ver que no lugar dos olhos daqueles pobres animais, formigas andavam, pelos no que haviam se tornado buraco. E levei um susto enorme quando os corpos se mexiam, como um espasmo cadavérico. Abafei meu grito com minhas mãos e dei-me por satisfeito. Então, resolvi ir embora, antes que ficasse tarde. Mas foi aí que tudo começou a ficar estranho. Minhas pernas ficaram bambas. Mal conseguia permanecer em pé. Meu coração começou a bater alucinado, como se realmente estivesse querendo sair por minha boca. Agi simplesmente por instinto e corri desesperado. Com dificuldade, mas tropecei, perdi o equilíbrio e caí naquele lago. Isso explicava o motivo de encontrá-lo molhado, tremendo e fedido. Andava por entre os carros, mas ainda não explicava o seu estado de total desorientação. Por sorte, o vi enquanto voltava do supermercado. Os insultos e as buzinas chamavam a atenção de longe. Todos o trataram como mais um garoto de rua alterado. Mas quando me aproximei, percebi que ele precisava de ajuda. E logo estranhei que o uniforme que usava era de uma escola bastante conceituada aqui em São Paulo. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser uma vítima de assalto. Mas agora, ouvindo seu relato, tenho certeza de que algo muito pior aconteceu. Fiquei coberto por um tipo de lodo verde, nojento. Parecia que estava nadando em um lago de vômito. Fiquei desesperado, mas precisava sair dali, chegar à margem e ir embora, antes de ser pego por algum morador. Mas para piorar, senti algo puxar meus pés e sabia que não eram peixes. Entrei em pânico. Continuei nadando o mais rápido possível. Mas quando cheguei à margem e peguei impulso para subir, fui puxado com uma força para baixo. Lutei com meus pés para que aquilo me soltasse. Naquele momento, nem dei conta do quanto o lago era fundo. E de repente, consegui me soltar e voltei o mais rápido para a superfície. Nem consigo lembrar como foi que saí dali. Apenas do alívio em sentir a terra firme sob meus pés. Estava ofegante e sem forças para correr. Tremi inteiro, enquanto meu coração parecia querer sair pela minha boca. E o mau cheiro me causava graves ânsias de vômito. Era impossível não ficar pensando no que havia ali no fundo daquela gosma verde. Então, eu lembrei do meu celular e quando vi, estava no chão, próximo ao horrendo altar. Mas antes que pudesse ir pegá-lo, ouvi um grunhido que vinha de dentro do lago, capaz de fazer todos os pelos do meu corpo arrepiarem instantaneamente. Era ameaçador. E quando me vi, eu virei. E quando me virei, eu o vi.